Olá pessoal, passando para mais um vídeo sobre os pré-socráticos, e nessa aula nós falaremos sobre Melisso de Samos, né? Melisso de Samos foi um militar, político, filósofo e poeta grego que nasceu na ilha de Samos, no mar Egeu, em 470 a.C. e sua morte em 430 a.C. Então, Melisso foi um filósofo, né, da escola eleática, sendo então discípulo de Parmênides. Então, diretamente conviveu com o mestre Parmênides e também seus seguidores na escola de Eleia, né, ou indiretamente tendo contato com o seu poema. Então, segundo a tradição, né, dos doxógrafos, como almirantes, né, ele foi almirante. Então, conforme nos coloca Diógenes Laércio, Melisso de Samos, filho de Itágenes, foi discípulo de Parmênides, foi estadista e muito considerado pelos cidadãos, e mais tarde, quando foi eleito almirante, alcançou ainda maior fama pela sua coragem pessoal. Apolodoro nos diz que ele atingiu a plenitude na 84ª Olimpíada. Estava no comando de Samos quando no mar enfrentou os atenienses, liderados por Péricles, em 441, né, até 40 a.C., impondo-lhes histórica derrota, destruindo-lhes a frota e fazendo-lhes inúmeros reféns. Então, quem nos coloca isso é Plutarco. Seguiu finalmente a doutrina do eleatismo, introduzindo-lhe, no entanto, uma substancial modificação. O ser uno de Parmênides era finito, enquanto que para Melisso deveria ser infinito, conforme nos coloca Aécio. Mas não conservou intacta a doutrina do mestre Parmênides. Dizia que o cosmo é ilimitado, ao passo que os outros o haviam dito limitado. Muito bem. No tempo e no espaço, então ele coloca que é ilimitado, como aliás já ensinaram os filósofos jônios sobre a natureza, motivado talvez pela fragilidade da própria doutrina eleata, que, admitindo a finitude do ser por si mesma, sugeria a possibilidade da existência de uma outra realidade, que o ser uno, esférico e finito, como por exemplo o vazio, que o limitasse por todos os lados. Como nos coloca então Melisso no fragmento 5º. Se não fosse um só, seria limitado por outra coisa. Ou, conforme nos fala Melisso, um fragmento 6º. Porque se fosse infinito, seria um só. Porque se fosse dois, os dois não podiam ser infinitos, mas seriam limitados um pelo outro. Então, Parmênides, ao invés, teria afirmado antes que o ser é finito, em consonância com a compreensão comum à Grécia do seu tempo, de que o infinito é imperfeito e de que o perfeito é o infinito. Assim, o ser para Melisso é uno, eterno e infinito, porque se fosse finito, portanto, limitado, necessariamente confrontaria com o que o limitasse, ou seja, com o não ser, o vazio, o que seria inadmissível. Então Melisso nos coloca no fragmento número 2, no fragmento 1 e fragmento 2, o seguinte: no 1, sempre foi o que foi e sempre será. Pois tivesse sido gerado antes de ser gerado, necessariamente nada seria. Mas se nada era, nada poderia ter sido gerado do nada. Fragmento 2. Não tendo sido gerado, é sempre foi e sempre será. Não tem início e não tem fim. É ilimitado. Pois se tivesse sido gerado, teria um início. Se gerado, não deveria ter um início e um fim. Se gerado, deveria chegar a um fim.
e se ao contrário não começou nem chegou a um fim, sempre foi e sempre será, não tem início nem fim, pois o que não é o todo é impossível que seja sempre. Então tá aí colocando o ser como ilimitado. Então a atividade filosófica de Melisso contrasta com a atitude polêmica de Zenão, centralizada no intuito de defender as teses eleatas, na medida em que sua preocupação canaliza-se no sentido de deduzir coerentemente os atributos do ser indicados por Parmênides. Preocupavam-no seriamente e de modo particular os aspectos doutrinários que se mostravam mais vulneráveis às críticas formuladas pelos seus adversários, como, por exemplo, a finitude do ser. Enquanto Parmênides expõe sua doutrina do ser uno, utilizando-se da poesia leve e singela, Melisso assume a tarefa de sistematizá-la de forma mais rigorosa e coerente, sem deixar brechas para as contradições. É o que verificamos adiante como dos seus extraordinários fragmentos, que é exatamente o fragmento 7º, que ele coloca da seguinte forma: assim, é eterno, ilimitado, uno e homogêneo, não poderia perecer, nem tornar-se maior, nem transformar-se, nem sofrer dor ou pena. Sofresse algumas dessas coisas, já não seria mais um. Sofresse alteração, o ser necessariamente não poderia ser homogêneo, pois deveria parecer o que era e nascer o que não era. Mesmo modificando-se em 10.000 anos, em um cabelo, pareceria tudo na totalidade do tempo, mas também não perece, e que ainda não é gerada, já que nada se acrescenta, nem se perde, nem se torna outro. Como poderia a transformação ser parte do ser? Pois se tornasse outro, então seria transformado. Também não sofre dor, porque não seria todo. Se sofresse dor, pois algo que sofre a dor não poderia ser sempre e não possuiria a mesma força do sadio. Se sofresse dor, também não seria homogêneo, pois sofreria pela ausência ou pelo acréscimo de algo e já não seria homogêneo. O sadio não poderia sofrer dor, pois pereceria o sadio e o que é, e gerar-se-ia o que não é. E para o sofrimento da pena, o mesmo raciocínio é válido. Também não é nada vazio, pois o vazio nada é, e o que nada é não pode ser, e não se move. Não tem lugar onde mover-se, pois é pleno. Existisse o vazio, mover-se-ia para o vazio. Mas como não há o vazio, não tem lugar para onde mover-se, e não poderia ser denso ou raro. Pois o raro não poderia ser pleno como o denso, sendo que já na origem mais vazio do que é o denso. A seguinte distinção deve ser feita entre o pleno e o não pleno, e torna alguma coisa ou acolhe é pleno. Necessariamente deve ser pleno, se não é vazio. Se é pleno, não se move. Então, ele vai colocando de maneira mais rigorosa, né, esses termos. Então, para ele, então, esse ser uno é ilimitado, diferentemente de Parmênides. Então, Melisso descredencia, Melisso descredencia o conhecimento sensível veiculado através da opinião do senso comum. Então, na realidade, ele afirma as coisas não parecem aos sentidos sempre da mesma maneira, vai aparecer de maneiras diferentes, sempre idênticas, imutáveis e incorruptíveis. Então, as muitas coisas que se manifestam, a experiência sensível, só poderiam ser verdadeiras se cada uma tivesse atributos do ser uno.
Mas, ao contrário, como mudam permanentemente, geram-se e corrompem-se. Os dados da percepção sensível não nos levam ao conhecimento verdadeiro. Essa dificuldade só conhecerá solução com Aristóteles, que, evitando essa concepção unívoca do ser, propõe que o ser possui diferentes acepções e que as prerrogativas do motor imóvel, eterno, infinito, uno, imutável, etc., não se estende do mesmo modo a todo e qualquer ser. Muito bem, estamos aí então com o Melisso de Samos, esse grande pensador pré-socrático que nos coloca o ser uno ilimitado, e deveria ser também infinito. Então, um grande abraço a todos, bons estudos, tchau, tchau.